uma família de ébanes, de naves orgânicas. Bem interessante. Vou compartilhar agora com vocês na tela. Vou colocar aqui. Enquanto você vai trazendo, Demis, sabe que eu estava pensando? De como as pessoas acham que tem que ter uma função, que aquilo tem que existir para fazer alguma coisa em relação a gente. E às vezes... Exatamente. Às vezes não. Acho que a Ptolemy tem, né? Porque ela vai vir para a Terra aqui e vai trazer uma esquadra. Porque a Ptolemy também, ela já chega aqui no contexto de uma guerra ancestral, né? Um conflito uma batalha ancestral entre o bem e o mal. E foi muito bom você lembrar isso, porque se as naves orgânicas, quem está no topo da cadeia alimentar, vamos colocar dessa forma, das naves orgânicas, são as Ptolemies, e elas estão numa guerra ancestral contra o mal, então a gente chega à conclusão que essas naves são benevolentes. Né? Uma dedução lógica, inclusive. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Olha que bonito isso. Olha que lindo. Olha só, várias navezinhas. Vai chegar uma ali que está esquecida. Ali, esqueceu de chegar ali. Agora chegou. Estava atrasada. Olha que bonitinha. Agora elas vão se juntar. É uma coisa linda. Maravilhosa, né? Juntou a família. Uma coisa linda. Lindo mesmo. Realmente espetacular essas imagens aqui, meus amigos. Tá? Isso aqui também é uma nave orgânica. E essa nave orgânica é mais sofisticada. Chamando a família. Teve uma que estava atrasadinha, falou: meu filho, você esqueceu, volta aqui, vem perto da mãe. Veio próximo. É muito bonito isso. E as naves orgânicas são assim, eles são uma grande família. São muito próximos, solidariedade, fraternidade, amor, são muito unidos. Então a gente tem que aprender bastante com as naves orgânicas. Né? Essas aqui foram imagens realmente espetaculares. E é bom entender, meus amigos, que nós vamos interagir com esses seres muito em breve. Porque eu estava percebendo uma coisa. Já estão aqui a Confederação. Está aqui o Conselho dos Nove. Está a Federação Galáctica de Mundo. Só falta o quê? Os representantes máximos das naves orgânicas, que são os seres mais importantes do universo, porque surgiram primeiro. Seres, sim, que surgiram, são os mais antigos de todos. Uma raça antiga. Até a Helena fala que, algo bem interessante que a gente pode especular, ela fala que antes dos semeadores, antes dos Anunnakis, foram construídas imensas estruturas aqui, que ninguém sabe quem é essa raça. Aí eu fiquei imaginando, provavelmente são as naves orgânicas, quem são os seres mais antigos, que são antes dos semeadores, antes dos Anunnakis, antes de qualquer existência. São esses seres. E é fato, esses seres surgiram primeiro. São os primeiros seres a surgir no universo. Então todas essas estruturas, o próprio Tony Rodrigues fala que existem algumas estruturas em séries que ninguém sabe quem fez. Olha que interessante. Ninguém sabe. Nem os Anunnakis, sabe? Provavelmente vieram dessas civilizações. Meus amigos, por que é muito difícil você identificar uma civilização como nave orgânica? Porque você pode imaginar assim, a Federação Galáctica de Mundos com certeza consegue mapear o universo inteiro. Eu acredito que sim. Eu creio que sim. Pelo menos a gente presume que sim. Concorda comigo, Thaís? Se você consegue mapear o universo inteiro e você não consegue identificar estruturas que foram construídas no passado, nem a Confederação Intergaláctica, é porque existem seres que conseguem passear entre as dimensões. Porque vamos convir aqui. Se existem seres que conseguem passear entre as dimensões, é muito difícil você identificá-los. Muito difícil você achar esses seres. É complicado. Já imaginou um ser que consegue passear da primeira dimensão até a 11ª? Né? É algo surreal. E ainda entre as densidades. Se ele quiser simplesmente não aparecer nesse plano, nesse universo, não aparece. Ó, eu vou ficar aqui 1 bilhão de anos, eu nem vou dar cara aqui mais. E ninguém vai me ver. Ele pode fazer isso. Ele pode ficar simplesmente invisível. Demis, você chegou a assistir? Teve uma época que eu fui assistir Star Trek para entender do que o povo falava, porque eu sempre gostei mais de Star Wars do que de Star Trek. E tem uma parte mais recente de Star Trek, eu não vou te dizer que é o melhor de Star Trek, mas que aparece uma figura de um tal de um tardígrado, tá? Que era como se fosse um verme que nasce e cresce no espaço entre as galáxias, então ele vive só no espaço profundo, e eles conseguiram capturar um desses seres, e eles usavam esses seres para navegar interdimensionalmente pelo tempo e pelo espaço, pelas dimensões. Isso está em Star Trek.
tá? É. Só que assim, o que aconteceu? Tem parte da história que eles mostram é que assim, eles estavam usando esse ser de uma forma, tipo, capturaram e mantinham esse ser preso, tá? Sem se preocupar com o bem-estar do próprio ser, né? E aí, Sim. lá na frente, eles libertam esse ser, porque, pelo amor de Deus, né? A gente não Sim, precisa mas ter mais a escravos. gente sabe que a série Star Trek nada mais é que uma forma de trabalhar no nosso imaginário coletivo. E soft disclosure, né? É uma forma de ir Exatamente. contando pra gente a história para ir preparando o Disclosure, coletivo exatamente. Isso vai humano. vendo exatamente desde a forma. Porque, aliás, ele foi encomendado pela Marinha dos Estados Unidos, né? Do Gene Roddenberry, Uhum. etc. Meus amigos, isso é verdade. Então ele está mostrando. Isso é incrível. Gostei muito da sua referência. E de fato Não vou mostra. dizer que é a melhor série, tá? Mas isso, pra mim, eu olhei e falei, na hora que É você nave falou dos orgânica. Ebanes, Exatamente, na são os hora eu falei Ebanes. assim, putz. Agora você já pensou numa coisa? Que a gente fala muito de antigravidade, mas talvez a forma mais simples de produzir antigravidade é você ter um ser desse. Talvez o Serviço Secreto Sim. Espacial, com certeza, porque é fácil você capturar um ser desse. Eles são bichinhos, gente. Eles ficam na estação espacial lá, E vamos passeando. combinar? Star Trek está dizendo pra gente que eles já fizeram isso, eles já capturaram esses seres e estão explorando esses seres. Vamos Porque a combinar? própria É isso. estrutura molecular desses seres é antigravidade. Então é muito fácil você produzir antigravidade a partir desses seres e produzir engenharia reversa. Uhum. Então eu diria com certeza que é a forma mais fácil, porque tem tantas fórmulas de você produzir antigravidade, mas é muito simples. Se você encher de ébano um navio, você vai voar, meu filho. Enche ali, você vai junto. É pegar vários organismos unicelulares e construir a base, por exemplo, a estrutura, a fuselagem da espaçonave, você simplesmente vai sair voando. É, com Né? o sistema de propulsão, é a antigravidade. Sabe que isso me lembra também, Demis, quando estava saindo essa história da Ptolen, o Sala perguntou para o Adair sobre a série Transformers, porque lembra que o Adair falou que ela parecia uma vida que a gente consideraria não orgânica, porque parecia metálica, e aí o Sala falou assim, isso não parece o Transformers? E eu estava lembrando que no Transformers existe um negócio chamado Allspark, que seria como uma fonte de energia que dá vida a esse tipo de. Que seria o que traz a consciência para esse tipo de ser que é bastante diferente do que nós somos. E aí eu estava lembrando que tem gente que diz, tem alguns denunciantes que falam que na parte interna da Lua existem seres que a gente não chamaria, se eu não me engano é o Alex Collier que fala isso, que a gente não chamaria de ser, porque eles parecem máquinas. Só que ele fala assim, mas são formas de vida, só não é como a biologia que a gente está acostumado a ver aqui. E eu chutaria que talvez sejam seres menos evoluídos, de uma espécie menos evoluída do que uma pitolém, que lá na frente eles chegariam a ser o que ela é. Mas já existe isso aqui espalhado para tudo quanto é lado. Existe, os Transformers seriam uma espécie de Transformers, porque ele é orgânico, e usa também a questão de metais, ou seja, metais conhecidos, então é a junção desses dois fatores. E você falou do motor, do coração da Pitolen, seria a própria Pitolen, ou seja, a energia do ponto zero. Então o coração da Pitolen é a própria fusão, que o David Dair desenvolveu. O próprio sistema de propulsão, que é a partir do ponto zero, que seria o sistema de propulsão, ou seja, o coração da Pitolen. Então Denis, isso é bem olha pertinente. a história do Transformers. A história inicial é que, então, assim, cai aqui na Terra um objeto, e vê se não parece a história da Pitolen, um objeto que tem essa consciência, essa energia mais avançada, cai aqui na Terra, e a existência disso aqui na Terra acaba atraindo os Transformers para a Terra, as duas facções dos Transformers, os positivos e os negativos, que estão brigando eles recuperarem a força de energia. recuperar isso. Exatamente. Né? É uma narrativa bem interessante.